A maior parte dos comentaristas, exegetas e sábios de Israel, mas principalmente Maimônides, falam sobre o que significa que Hashem é um só. E Hashem, dizer que ele é um, não significa o mesmo que o número matemático. Tanto é assim que o próprio Maimônides escreve no guia, que se você diz que Hashem é um, já está limitando Deus. Porque um é um número matemático que podemos conceber. Por exemplo, eu tenho um copo, e se eu digo que Hashem é um, você já o limitou. Então, isso é só para dar uma pequena amostra que entender que existe uma unicidade de Hashem, que Hashem é um, é muito difícil. Ou seja, o fato de que Hashem não tem corpo, partes, órgãos, pluralidades, são ideias muito difíceis, por mais que pareça algo compreensível para nós. Mas antes quero ir, não para definir o que é um, pois o próprio Ramban diz, não se pode definir Hashem. Só é possível seguir a via negativa, ou seja, dizer o que Hashem não é. Ele lista vários atributos para explicar o que Hashem não é. Por quê? Porque se você tentar definir Hashem, nunca terminaria. O Talmud conta uma história de um rabino que subiu para rezar, eles tinham se reunido para rezar, e um rabino começou a dizer atributos de Hashem, e disse 4 atributos. E um dos rabinos o interrompeu e disse, Ei, por que você diz 4 atributos? Se você começasse a dizer mais atributos de Hashem, nunca terminaria. São infinitos. Você não pode dizer que Deus é grande, que ele é temível, ou seja, que causa temor, que é forte e que é bom. Porque então, se você começasse a nomear os atributos de Hashem, nunca terminaria, porque são infinitos. Então, essa história do Talmud, o que está tentando nos mostrar, é justamente o problema de tentar, digamos, definir Deus. Primeiro, quero dizer que nesta palestra não vamos definir Deus, pois não se pode definir o que não se entende. E esse é um dos grandes problemas, por exemplo, quando se tenta enfrentar o ateísmo. Então, todos esses apologistas começam a dizer, não, bom, vou lhes dar a prova da existência de Deus. E se você encontrar um relógio no meio de uma floresta, como é possível que ele esteja ali? Alguém teve que tê-lo criado. O mesmo vale para o mundo. Como ele pode ser tão perfeito? E falam de várias demonstrações, como se Hashem fosse demonstrável, como se pudéssemos expressar algo que nem cabe em nossa mente, ok? Então, a primeira coisa é isso. Definir Hashem é o que não vamos fazer aqui, mas tentar explicar um pouco, dar uma ideia do que é a unicidade de Hashem, sim. Mas primeiro, para explicar sobre a unicidade de Hashem, vamos recorrer a argumentos muito antigos sobre a pluralidade de Hashem. A primeira coisa é que aqueles que dizem que Hashem é algo plural usam a gramática. Por exemplo, há uma palavra usada para descrever Deus que é Elohim. Elohim significa, nós entendemos hoje em dia como Deus, mas na verdade é uma palavra no plural. Em hebraico, todas as palavras que terminam em in, yud, mem, in, são plurais. Por exemplo, yad, uma mão, yadayim, as mãos, no plural e assim por diante. Então, se Elohá é um Deus, por que existe a palavra Elohá em vários lugares ou a palavra El? Por exemplo, o nome teofórico Israel é um dos nomes que tem o nome El. Ou seja, Daniel é o nome de Deus. Aquele que julga, Deus julga. Daniel, Israel, que lutou, Deus. Então, o nome El no plural, Elohim, o Eloha no plural, Elohim. Então, há quem diga, olha, a própria Torá está te dizendo que Deus é um plural. Então, talvez sim tem uma polivalência, como dizer. Mas o certo é que, quando o Tanakh utiliza várias vezes a palavra Elohim de diferentes formas. Por exemplo, vocês sabiam que Avraham é chamado de Elohim na Torá em certa parte? Quando Avraham se encontra com os hititas, eles dizem para ele, não, porque você é como um Elohim entre nós. Isso pode ser visto como Avraham sendo um juiz, pois Elohim também significa juiz. Um exemplo, outro exemplo, Elohim, Asherim, outros deuses, ali Asherim, estão vendo? Novamente é plural, Elohim, Asherim, outros deuses. Mas, quando se refere a Deus, o Deus de Israel, o Deus do universo, sempre há um verbo no singular. Vejam, por exemplo, Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim, ve et Haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ali, o verbo é Bará, no singular. O que nos indica que Deus, embora a palavra esteja no plural,
sempre foi concebido como singular, apesar de a palavra estar no plural. Então, por que está no plural? Existem muitas explicações para isso. Por exemplo, tem a explicação de Ibn Ezra, que eu gosto muito, que Elohim significa El, em hebraico significa forças. Então, Elohim é porque Deus reúne todas as forças do mundo, e que, segundo também na Kabbalah, a gematria, ou seja, o valor numérico da palavra Elohim, significa natureza. Então, Hashem ou seja, todas as forças do mundo juntas são Hashem. Então, ou Hashem controla as forças, é o dono das forças, então é algo assim, certo? Aliás, não confunda com a versão de Spinoza, que Spinoza diz que a natureza, ou seja, que Deus é o mundo, não é isso, certo? Deus é o dono do mundo e das forças, certo? Então, para que saibam, existe o argumento linguístico, mas para refutar esse argumento, explica-se que quando está a palavra Elohim, ela se conjuga com um singular, e isso vocês podem ver em hebraico. Outra das, digamos, preocupações que existiam na antiguidade era a tradução da Torá para o grego. A tradução da Torá para o grego foi, de fato, motivo de jejum, inclusive pelo povo judeu, por quê? Porque quando a Torá sai, digamos, do campo em que o povo judeu, digamos, podia, não é? Resguardar ou proteger, e saiu do nosso domínio para o grego, né? Ou seja, para o idioma universal, que era como o inglês da época. Assim, qualquer pessoa podia acessar o hebraico e interpretá-lo como quisesse. Por exemplo, em grego, na Septuaginta, é assim que se chama a tradução para o grego da Tanage, da Bíblia hebraica. Na Septuaginta, vocês sabem como está escrito o primeiro versículo da Torá? Está escrito. Não está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas sim que está invertido. Deus criou os céus e a terra no princípio. Por quê? Porque se você colocasse Bereshit bara Elohim, significa que Bereshit criou a Elohim. E a mentalidade pagã da época teria ficado confusa. E teriam dito, como assim? Então, houve um princípio, e de fato, a mitologia grega tem uma ideia assim, que existia o caos e do caos vem um deus, é como Zeus e tal. Então, eles teriam pensado isso, teriam dito, não, Bereshit criou Elohim. A partir disso surgem céus e terra, mostrando algo maior que Elohim. Porém, os tradutores da Septuaginta para o grego inverteram essa lógica. Eles inverteram as palavras para que o leitor grego entendesse que Deus é quem cria o mundo. Primeiro aconteceu isso. Por que digo isso? Porque há muita brincadeira com as traduções. E começam a dizer para vocês, por exemplo, Abraão foi visitado por 3 anjos, 3 pessoas, e eles estavam debaixo do madeiro. Porque diz que Abraão estava debaixo da árvore, debaixo de uma árvore. Eles dizem que árvore e madeira são a mesma palavra em hebraico, etz, que significa ambos. Dizem que por coincidência, Abraão estava lá quando 3 pessoas apareceram e ele estava debaixo da madeira. Então, esse é o tipo de jogo linguístico que começam a fazer a partir daí. Ou te dou outro exemplo bem clássico. Criemos o homem. Rashi escreve esse versículo, o Midrash. Então não, Rashi cita o Midrash. Criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Criemos, já é uma dificuldade que os politeístas vão se apoiar nisso, e é isso que diz o Midrash. Os politeístas vão aproveitar esse versículo para dizer o que quiserem, porque como está no plural, e como Hashem está falando, como no plural supostamente é Hashem com alguém. Então, vão dizer que isso é porque existem outras forças criadoras com Deus. Então, a partir de deslizes como esse, para que saibam, é que eles se apoiam. Então, esse é o segundo argumento, né, o das traduções. Por isso, é bom não só ter uma tradução fiel, mas, acima de tudo, ter uma boa orientação rabínica. Eu acredito que vocês podem ter a pior tradução do mundo. Se vocês têm uma boa orientação de alguém que recebeu a Torá de seu rabino, e seu rabino a recebeu do rabino dele, e este do rabino dele há milhares de anos, como é o meu caso, por exemplo. Acredito que de qualquer rabino, pelo menos, é que vocês vão receber uma tradução, uma mensagem fiel. Mesmo que a tradução esteja mal escrita diante dos seus olhos, vocês vão receber a mensagem. Por isso é importante saber quem guarda a Torá e como isso é compreendido, certo? Outro problema, porque Hashem tem tantos nomes no Tanakh, ou seja, ele é chamado, vou citar apenas alguns com muito respeito a Hashem, certo? Shaddai é um deles. Elohim. Bem,
Há muitos nomes, é como se fossem demais. Vou dar um exemplo de algo que acho muito curioso, sociologicamente falando. E isso eu já mencionei algumas vezes, acho que até aqui neste fórum, que os beduínos têm 16 palavras para falar sobre camelos. Por quê? Porque eles distinguem entre os diferentes tipos de camelos. Ou seja, se eu, Jacó, vejo 2 camelos na minha frente, eu vejo o mesmo animal. São 2 camelos, mas os beduínos não. Eles têm nomes diferentes porque eles, como são pessoas do deserto e que por séculos ou milênios trabalharam com camelos, eles realmente precisam saber a diferença. Qual é para a distância, qual é para carregar, qual é para ir rápido, qual é todas as diferentes variações do que é um camelo, eles entendem e sabem os diferentes tipos só de olhar e falam sobre eles. E se eles estão em uma conversa, mesmo que o camelo não esteja presente, ao dizer a palavra camelo A, B ou C, o outro beduíno entende do que se trata. No judaísmo, nós temos muitos nomes para Hashem. Talvez justamente porque, assim como os beduínos passaram milênios ocupados com camelos, Israel esteve ocupado em falar sobre Hashem, em pensar em Hashem e em questionar sobre Hashem. E por isso temos muitos nomes para Deus por isso. Não é que haja muitos deuses, é só o exemplo clássico que talvez vocês já tenham ouvido de Fulanito. Fulanito é um pai, mas também, se ele é médico, então para os pacientes ele é o doutor e para a esposa ele é o marido. Então são como diferentes títulos para a mesma pessoa. Mas na verdade, rigorosamente, Hashem só tem um nome. E esse nome eu não vou dizer, por isso nós dizemos Hashem. Hashem em hebraico significa o nome. Digo isso porque usam esse argumento para questionar a unicidade de Hashem. Falam, ele tem muitos nomes, então não importa chamá-lo de Espírito Santo ou Hashem. Hashem? Não, Hashem só tem um nome, e esses são apenas modos de manifestar algo na Torá. Simplesmente, como eu disse, Elohim é a natureza. É como Hashem se manifesta na natureza, mas é Hashem de verdade. E isso que acabei de dizer está no Talmud e também no Malbim. Uma das grandes questões, especialmente na modernidade, é a crença em um Deus bom e outro mau. Que, por exemplo, existe Deus e existe o diabo. Isso é romper a unicidade de Hashem, porque Hashem é um só. Não podemos achar que o mal foge ao controle de Hashem, pois isso negaria sua unicidade. Então Hashem não é tão absoluto se ele não é capaz de fazer o mal. Isaías 45 diz explicitamente que Hashem pode fazer o mal. Dou um exemplo. No zoroastrismo, religião antiga ainda existente, há um Deus bom e outro mau. Agora Mazda e Angra e todos esses, que são 2 divindades, uma boa e uma má, e elas estão lutando entre si até o fim dos tempos, quando a boa vai vencer a má no final. Alguns incorporam a ideia zoroastrista em sua religião ocidental, afirmando que há um Deus bom e outro mau, chamado de diabo. Mas não é só no campo da teologia, entendeu? Pensem que também há pessoas que dizem, bom, Deus dá o sucesso econômico, mas a pobreza não. A pobreza é outro fenômeno. Existe prosperidade e pobreza, que são fenômenos distintos. Desculpe, recebi uma ligação. A propósito, não dei um segundo. Me perdoem. Se as sirenes tocarem, obviamente eu vou sair e teria que encerrar o Zoom, porque não quero deixar vocês na palestra esperando até que os alarmes acabem. Hashem nos proteja, mas o ponto é que existe a prosperidade, e quando chega o momento negativo, não, é a pobreza. Mas Hashem é absoluto, ou seja, tanto a abundância quanto as pobrezas vêm de Hashem. Nós hoje percebemos o mal e o bem como realidades diferentes, mas precisamos entender que são formas pelas quais Hashem corrige o seu mundo, certo? Para que saibam, isso é bem conhecido, e o profeta Isaías traz isso, que Hashem é quem cria o mal, ok? Para que saibam que nem isso escapa de Hashem. E, por exemplo, há pouco ouvi que no cristianismo existem 2 correntes. Bom, na verdade há muitas, há milhares, mas há 2 perspectivas. Entre o cristianismo dos últimos tempos, que são os dispensacionalistas. Desculpe se não reproduzir corretamente, mas é isso. Alguns afirmam que o Estado de Israel cumpre profecias, outros discordam. Acho que a visão de dizer que não é,
significa que há algo que escapou a Hashem. Ou seja, Hashem permite tudo, mas o fato de que judeus se reuniram na terra de Israel depois de 2000 anos, isso escapou das mãos dele, certo? Isso faz parte desse fenômeno de ter um Deus que não é unificado, certo? Ao ver Deus como separado, pode-se pensar que algo escapa a Hashem, como se ele não controlasse a história. Se você entende que Hashem é absoluto, entende que tudo faz parte do plano dele e tudo é parte de Hashem, incluindo o bom e o ruim. Agora, uma demonstração um pouco filosófica, apesar de eu ter dito que não falaria de demonstrações de Deus. Sim, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é, entre aspas, a essência de Deus. Qual é a diferença entre Zeus e Poseidon? Os dois são deuses, certo? Mas então os dois têm, digamos, o fator D, o D de deuses. Mas Poseidon é o deus P e Zeus é o deus Z, certo? O deus P, Poseidon, e o deus Z. Qual é a diferença entre eles? Que o P de Poseidon é porque ele é o deus do mar, da água, enquanto o deus Z, Zeus, é o deus do Olimpo, dos raios e tudo isso, certo? Dos trovões, tempestades. Então, se vocês perceberem, o que diferencia Zeus de Poseidon é a letra P da Z, ou seja, suas características, seus domínios, onde atuam e as implicações que eles têm. Mas a essência é a mesma, o D, pois ambos são deuses. Com Hashem, e a partir deste exemplo, ele é apenas, digamos assim, entre aspas, a essência D é só D. Hashem não tem, ou seja, não existe alguém que compartilhe sua essência. Não existe alguém que compartilhe sua... Ou seja, você não pode separar Hashem, porque ele é absoluto. Esse é o exemplo que eu queria dar para vocês, e isso é trazido por Saadia Gaon, ok? No seu livro, Kita por El Muhtar. Agora, existe uma... Como sabemos que Hashem é um só? Isso está escrito na Torá apenas uma vez. Isso está no Shema, certo? Nos profetas também está escrito, mas na Torá só uma vez. É curioso, pois sinto que é um princípio importante, mas aparece apenas uma vez. Mas esse é um dos versículos mais conhecidos, mais famosos, e é o Shema Israel, que é Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad, que é Ouve Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. E aí sabemos que ele é um. Na verdade, tanto é assim que, quando nós judeus pronunciamos a bênção do Shema, nós alongamos a letra D. Nós dizemos Hashem Eloheinu Hashem Echad, enfatizando o D. Por quê? Porque em hebraico há duas letras parecidas, e são o Dalet, que é como, imaginem algo assim, não sei se vocês conseguem me ver na tela, Dalet, mas tem o Resh, que é assim. Então, Dalet e Resh. Se uma pessoa está lendo na Torá e lê as letras Aleph, Hed, Resh, significa Ager. Ager, Aleph, Hed, Resh. Ager significa outro, então Deus é outro. Então, pode ser que enfatize o Dalet, para dizer Deus é um. Então, Aleph, Hed, Dalet é um. Então, para que saibam, isso também mostra que no momento em que uma pessoa recita o Shema, ou os versículos do Shema, ela está aceitando ou deveria aceitar que Hashem é um. Há algo que reforça ainda mais a ideia de que a pessoa aceita e se submete ao fato de que não há outras forças no mundo. Não existem demônios, nem bifurcações ou trifurcações de Hashem. Hashem é um. E a forma como uma pessoa se compromete com isso, eu penso, é com o que se conhece como o Kibbutz. Quando alguém é noaíta e se apresenta a um tribunal noaíta e se compromete a se submeter apenas a Hashem, pois ele é único, e se compromete a cumprir a vontade de Hashem, refletida nas leis noaíticas, mostrando que não basta apenas reconhecer que existe um Deus. Porque, tecnicamente, uma pessoa, pela razão, pelo intelecto, poderia deduzir que Hashem é um, como diz o Midrash, de Avraham. Isso conta ao Dr. Maimônides, que Avraham começa a se questionar. Bom, talvez Deus seja o Sol, porque é uma força que é a vida e tudo isso. Mas o Sol some à noite e a Lua surge. Talvez Deus seja a Lua, mas com ela ocorre o mesmo. Ela some com o Sol, então não é isso. Tem que haver uma força superior. Talvez água, já que todos precisamos dela. Mas não, a água flui e é bebida pelos homens. Os touros, ou talvez só um, se forem degolados e morrerem, ele passa a especular qual força está acima. Avraham entende que isso está acima de todos e é Hashem. Então é o fato, como que pela razão você poderia entender que
há uma força muito maior, que há algo acima de tudo que está como na camada superior. E é isso. E isso eu vou esclarecer. Existe algo chamado filosofia neoplatônica, em que eles consideram que é assim, essa ideia superior e emana em. Então, por exemplo, o ser humano é uma emanação menor, e as plantas são emanações ainda menores e assim por diante. Os anjos são uma emanação de Deus um pouco acima. Então, no neoplatonismo existe algo assim que até mesmo os filósofos neoplatônicos chegaram à conclusão de que há uma força maior que ela se desdobra. E a propósito, no judaísmo houve filósofos neoplatônicos como Shlomo Ibn Gabirol e alguns outros. Eles, como o judaísmo é tão monoteísta, disseram: não é que Hashem se desdobra. Hashem cria algo que se desdobra, como uma mente superior, mas ele mesmo não pode se desdobrar. Como até mesmo os filósofos neoplatônicos foram ao extremo de se desvincular da ideia mais fundamental do neoplatonismo. Mesmo tomando como base o neoplatonismo para construir toda a sua filosofia, como Mecon, Jaime e Ibn Gabirol, ainda assim eles não aceitaram a ideia de pensar que Hashem pode se desdobrar. Com a Cabala não é assim, pois são 10 Sefirot, o que complica muito, mas vamos parar por aqui. Obrigado. Ainda assim, e isso é mencionado pelo Rabino Gisdei Crescas, um dos maiores, há quem diga que ele é o maior depois de Rambam. Eu acredito que o maior depois de Rambam foi Ben Amozeg, mas Crescas diz algo muito interessante. E mesmo que você chegue à conclusão de que Hashem é um, de que existe uma força superior e tudo isso, qual é o seu parâmetro de conduta? Ou seja, qual é a moral correta? Porque, digamos, muitas pessoas, alguém na Arábia Saudita chega à conclusão de que Allah é um. Alguém na Índia também chega à conclusão de que, ou melhor, no Egito, no caso de Akhenaton, Ra é um só. Cada um conclui que seu sistema ideológico tem um único Deus superior. Mas qual está certo? Então, para isso sim, precisamos da revelação, porque não basta somente, ou seja, precisamos de revelação, me refiro à Torá oral, a transmissão dos profetas até hoje para entender qual é o parâmetro correto. Acredito que o parâmetro correto, de forma lógica, são novamente as leis noaíticas. Como estamos de tempo? Estamos bem, pronto. Agora vou lhes dizer algo que foi trazido por um pensador judeu do mundo helenístico chamado Filon de Alexandria, que Filon, ele chega à conclusão de que se Hashem é um e único, não há outro que se compare a ele e não há. Então, ele chega à conclusão de que só pode haver um lugar ou uma forma de prestar culto a ele, porque se Hashem é um, só existe. Como eu disse a vocês, qual é o caminho correto? Como acabamos de dizer, o caminho correto, então Filon chega à conclusão. Só pode ser um, e por isso só pode haver um lugar e um templo e uma forma de adorá-lo, não há mais. No entanto, embora Filon chegue a uma conclusão muito interessante, e é verdade que o templo está em um lugar específico, a manifestação de como adorar Hashem existem muitas. Porque esse é um dos temas que quero falar para vocês sobre a unicidade de Hashem. A unicidade de Hashem não é que Hashem é um bloco, é que Hashem é tudo, é tudo. Vou lhes dar um midrash. Itró, o sogro de Moisés, há um midrash que, Itró era o sacerdote de Midian, era como o papa da idolatria da época. E há um midrash que diz, e eu lembro a vocês, Itró, segundo o midrash, ele se converte, ou seja, ele se une ao povo de Israel e tudo isso. O midrash diz que antes disso ele praticou todas as idolatrias existentes. Só depois disso ele virou monoteísta. O que isso significa? Todas as idolatrias. É assim que meu Rabino Risherk, fundador do Centro de Noagia Mundial, interpreta. Não é que Yitro praticasse uma idolatria, pois não gostou das que conheceu. Após tentar várias, encontrou o judaísmo e gostou. Ele cometeu um anacronismo, não existia judaísmo. Ou chegou à revelação do Sinai com Moshe e gostou. Não é isso. Que Yitro praticou todas as idolatrias significa que ele fez todas ao mesmo tempo. Ele serviu a todos os deuses ao mesmo tempo. Não fez um panteão com todos e mesmo assim não foi suficiente. A propósito, arqueologicamente, a arqueologia também diz algo semelhante sobre o panteão dos deuses cananeus. O povo israelita superou a ideia ultramonoteísta, mas isso é assunto para a aula de arqueologia, não para agora. Mas qual o ponto aqui com o Midrash de Itró? Que Hashem
Ou seja, estão presentes todas as formas de servir a Deus. Yitro, juntas ainda assim se aproxima de Hashem, mas não é suficiente porque ainda há mais uma. Ou seja, bom, você traz mais um ídolo, mas Hashem é um pouco maior, então traz mais um ídolo. Ou seja, você pode pegar todas as idolatrias, todas as formas, todos os esquemas, pode trazer o feminismo, pode trazer o libertarianismo e pode trazer todas as ideologias e dizer, bom, vou fazer uma mistura de todas e assim vou servir a Hashem. Não é suficiente porque Hashem é tudo. Então entendemos que existem diferentes formas de se manifestar. Por exemplo, os árabes durante milênios, não só durante o Islã, antes do Islã, os muçulmanos hoje em dia sabem como rezam. Eles se prostram, se ajoelham e voltam a olhar para Meca e tudo isso, Qibla. Mas e antes da Qibla, na verdade, os muçulmanos na primeira fase, rezavam voltados para Jerusalém, sabiam disso? Mas o mundo árabe é assim porque eles rezam desse jeito. Ou seja, eles rezam. No Tanakh vemos muitos precedentes disso. Na arqueologia suméria, vemos gravuras de como as pessoas se prostram. Ou seja, existem formas pelas quais o ser humano se manifesta. Por exemplo, um noáquida pode abrir as mãos e dizer Deus e rezar assim. Algumas culturas expressam a conexão com Hashem dessa forma. Isso é citado por Nagar em seu livro sobre noaquidas. Então sim, existem muitas formas de como cada nação do mundo se manifesta para ter proximidade com Hashem. Mas Hashem é o único. Vocês entendem? Existem desdobramentos, e por isso a Torá foi traduzida em 70 idiomas, o que significa que a Torá foi traduzida em 70 idiomas, que cada tradução da Torá, ou seja, cada aspecto da Torá, ou que a Torá tem 70 faces que cada aspecto da Torá pode ser visto. Existe uma forma de enxergar isso. E todos fazem parte da unicidade que Hashem dá, certo? Então, para que saibam que então, como Benai Noash, por exemplo, no Chile, eles têm sua forma de se manifestar com Hashem. Se virem outro Noashida no México com forma diferente, não se assustem. Noagismo não é uma religião homogênea, nem mesmo é uma religião, mas sim um sistema legislativo. No entanto, faz parte de um sistema de pensamento, certo? Mas não se assustem se virem que um Noakida na Índia manifesta seu temor a Hashem levantando a mão. E eu não sei fazendo o quê, tudo bem, certo? Para que saibam que por isso está tudo bem existirem muitas culturas, muitas nações e muitos povos, mas que todos, no final, seguimos o esquema da vontade de Hashem. Isso ajuda a compreender a unicidade de Hashem. Existirem várias formas não implica que Hashem esteja dividido em diferentes religiões. Na verdade, isso é um pouco revolucionário. Acho que falamos sobre esse tema antes, mas foi em outra palestra. Sobre o tema da idolatria, de como se deve reagir diante da idolatria. Porque, na verdade, embora seja permitido zombar da idolatria, o recomendável é não zombar da idolatria. Porque, vocês sabem como se diz? Idolatria em hebraico não existe essa palavra. O que existe em hebraico é a palavra avodazará, que significa um serviço alheio a Hashem. Como se diz serviço alheio? Hashem tem a forma de fazer um serviço pessoal para cada pessoa. Ele faz um serviço para algo que é externo a Hashem. É como um fragmento de Hashem, ou seja, a pessoa só concebe um pedacinho de Hashem. A pessoa não deve zombar, mas é permitido zombar da idolatria. Não, Rav Eliyahu ben Amozek, Rav Kook e Uzor também escrevem que não se deve zombar de pessoas da idolatria ou de quem a pratica, pois concebem Hashem assim. Ou seja, até mesmo a pessoa que pratica idolatria entende no fundo do seu ser que Deus está ali. Ou seja, pode ser que tenham encarnado, pode ser que tenham transformado, não sei, em uma pedra, seja o que for, ele entende que existe uma força que está acima. E por isso também é preciso tentar ser gentis com aqueles que separam Hashem. Mesmo que às vezes sejam hostis conosco, devemos entender que cada um tem seu processo. E não é porque outros não compreendem a unicidade de Hashem. Não devemos ser tão duros com eles, ok? Sei que no processo de Binei Noash, esse é um dos fatores mais difíceis, até mesmo causando afastamento de familiares e amigos. Tudo bem. E entender que todos são manifestações de Hashem, só que fragmentadas. No fim, as pessoas se aproximam de Hashem e a humanidade reconhecerá que Hashem é um.
E essa é uma das muitas promessas, e é a promessa final que fizeram os profetas. E é que nesse dia, e assim termina o livro de Zacarias, é que há uma guerra. E no final dessa guerra diz que o nome de Hashem será um e o seu nome um só. Todos saberão. E, de fato, eu disse para vocês há alguns minutos uma expressão que é que Hashem é o Deus de Israel. Isso é extraído por Rashi no Shema. Se vocês lerem o versículo de Hashem a Israel, lá Rashi diz que Deus, neste momento, é o Deus de Israel, mas no futuro será o Deus de todos. O que isso significa? Que hoje quem tem que lutar por essa ideia de unicidade somos nós, Israel, e as pessoas que nos acompanham, que são aqueles que se juntaram a Israel, que são os noaídas também. Não é que o noaída tenha se juntado no sentido de que se tornou judeu, mas sim que se uniu à ideia e por isso é chamado de Ger Toshav. É como se ele se tornasse alguém que se estabelece e tudo isso. Sim, porque também faz parte. Sim, então as pessoas que são monoteístas, como vocês que estão nesta aula, vocês também fazem parte das pessoas que lutam pela ideia monoteísta. E vocês também devem saber que chegará o dia em que o nome de Hashem será um e será um só. Isso é trazido pelo Talmud, Rambam e Benesha, o Mitadon. Em general. Ainda assim, quero também dizer a vocês o que Rav Kook diz a respeito, que até mesmo o ateísmo desempenha um papel. Ou seja, se há pessoas ateias, porque pensem que se o ateísmo é uma ideia, por que é tão difícil abandonar isso? A ideia é que um Deus tem vontade. Entendo que há forças criadoras, alguém que criou o Big Bang, mas o que isso me diz? Que devo cumprir leis. Não sou um gênio de forma alguma. Então, o ateísmo é uma ideia que faz muito sentido. Portanto, é preciso entender que, talvez, e eu não descarto esse cenário, porque o Rav Sherk traz isso em seu livro Bridge Along, existe o cenário de um noaíta ateu, esse cenário existe. Na verdade, ele também menciona isso. Antes do Rav Sherk, isso já havia sido mencionado por um grande sábio, um dos grandes sábios que os Estados Unidos tiveram no século passado, que foi o Rav David Shapira, que escreveu todo um ensaio sobre a lei base universal e se refere às leis noaítas. Ele escreve sobre as leis noaítas e diz: o cenário do ateísmo é um cenário que, para um noaíta, é possível. É possível existir um noaíta ateu, porque o fato de dizer que o nome de Hashem é um, significa que todos conhecerão Hashem. Mas o que isso significa? Ou seja, o ateísmo não necessariamente, pois as leis noaítas exigem crer em Deus, não blasfemar e não adorar outro ser além de Deus, então o ateísmo também tem seu papel. Acreditem, não sou a favor do ateísmo nem estou promovendo isso, até porque não sou ateu. E só para que saibam que, como mencionei, existe o conflito com os familiares. Por exemplo, se você tem um parente cristão, eles criticam o movimento noaíta. Se o parente é ateu, zombam dizendo: haha, você acredita numa caricatura em que os hebreus acreditavam, num livro de 3.700 anos. Isso é conto de crianças, um panfleto. Eu, nas minhas capacidades intelectuais, acho que não, acho que esse nível de ateísmo é demais, é um pensamento muito tolo. Não é para ofender, mas é para que saibam que os ateus também têm um papel no mundo, que é purificar a ideia de Hashem. E isso talvez para outra aula. E bem, espero que aqui tenhamos esclarecido, Shimon. Excelente, obrigado, Jacob, pela sua exposição. Tenho aqui algumas perguntas. Vamos dar a palavra primeiro para as pessoas que estão aqui na sala.